falando ainda, claro, sobre o tarifaço e a relação Brasil-Estados Unidos, durante uma coletiva na Casa Branca, Donald Trump voltou a criticar o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o que estão fazendo com ele é vergonhoso. A declaração ocorreu enquanto o presidente americano anunciava tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e mencionava a abertura de investigações comerciais contra o Brasil, em resposta a políticas econômicas que considera desleais. Trump sugeriu que o atual governo brasileiro está promovendo perseguição política, o que se encaixa no contexto da suposta trama golpista usada como argumento para criminalizar adversários. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil, and because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but every time we send out a letter, that's a deal. Bom, Trump também afirmou que sempre que os Estados Unidos enviam uma carta com imposição tarifária, isso já constitui um acordo, deixando então claro que as novas sanções, penalidades, têm ligação direta com a situação de Jair Bolsonaro, Silvio, que isso, aliás, é algo que a gente tem discutido aí desde a última quarta-feira, né? O que teria motivado aquela fatídica carta publicada pelo presidente americano Donald Trump, que teria impulsionado Trump a chegar a tarifas de 50% contra o Brasil, a maior entre aquelas 22 países que receberam cartas aí ao longo dos últimos dias. Paula, vou retomar o ponto do remédio amargo. É evidente que para o setor produtivo um tarifaço não é bom. Os Estados Unidos, por exemplo, importaram 2 bilhões de dólares em café, sobretudo na região de Minas Gerais, suco de laranja, ferro, entre outros produtos. Carne não é bom, mas a gente tem de entender o ponto político. Como eu falei agora há pouco, eu penso que trata-se de um cardápio, de um guarda-chuva. Há uma série de fatores. E um desses fatores, para além da questão que falávamos há pouco sobre BRICS, falávamos sobre o alinhamento ao eixo Rússia, China e por aí vai, também o alinhamento político. Porque Donald Trump teve o seu 8 de janeiro. Ele sabe o que é viver uma pressão política por conta do 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos algum tempo antes do 8 de janeiro no Brasil, anos antes. Ele sabe o que é ser submetido a uma farsa. O golpe do 8 de janeiro nunca existiu, aquele vandalismo que terminou daquela forma que ninguém gostaria, como a gente sempre fala, com todas as ressalvas necessárias há mais de 2 anos e meio, né? Há 2 anos e meio nós estamos falando isso. Esse golpe não existiu, ninguém mais acredita, não deu certo. A tese do golpe aqui no Brasil, tal cá como lá, não deu certo. Portanto, ele sabe a perseguição implacável que o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo há muito tempo e entende que o Brasil é um hub importante. O Brasil tem a dimensão continental, a densidade populacional, a questão fronteiriça com alguns países, que inclusive do ponto de vista até de narco-estados que estão ao nosso redor, para que o Brasil não se torne um narco-estado. Não é interessante ter outra Venezuela, como dizia há pouco. A questão portuária do Brasil na costa atlântica, o Brasil como um país que alimenta o mundo, que fornece comida para o planeta inteiro, capaz de... O Brasil é uma potência, o nosso agronegócio não é só um vetor econômico nacional. O mundo precisa do que o Brasil produz, fora as riquezas minerais e reservas e por aí vai. Então o Donald Trump está observando tudo isso e faz a seguinte conta: está nascendo ali uma Venezuela. Há uma escalada totalitária, arbitrária, autoritária, e ela tem nomes e sobrenomes. O Lula da Silva, que governa o país, ele vai embora já, porque o Brasil, o governo do PT é um paciente na UTI que o corpo já morreu. Pode até dar um remédio, refrescar uma manchete, produzir uma pesquisa aqui, uma cortina de fumaça ali para dizer que o governo ganhou fôlego, saiu das cordas, como dizem os comentaristas da Globo News.
Você pode até inventar tudo isso daí, mas o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe o que está acontecendo. Nossa economia em declínio, num desfiladeiro. O presidente da República não governa. Quem governa é a Janja e o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, vocês acabaram de noticiar e o Caute trouxe todo o aspecto, a leitura técnica em relação ao aumento de imposto, o IOF, operações financeiras. Nós estamos falando de um ministro do Supremo que decide usurpar prerrogativas do Legislativo. É um ultraje ao Legislativo que a gente acaba de assistir. Portanto, o Donald Trump sabe o que está acontecendo no Brasil. E não é interessante para os Estados Unidos ter o Brasil, a potência, a ex-potência, a potência promissora Brasil, aliada ao eixo anti-Ocidente. Não é interessante. E isso se deve ao PT e ao ministro Alexandre de Moraes, que governa o Brasil com a sua caneta. Não à toa acabou de decidir o que decidiu sobre impostos. Onde é que está escrito na nossa Constituição que o Supremo Tribunal Federal é vara de família? Que o Supremo Tribunal Federal é vara de conciliação? Até poderia, do ponto de vista de contencioso, eventualmente, mas não para decidir sobre uma prerrogativa do Congresso. O Congresso não pode mais legislar? Então, fecha a porta do Congresso. 383 deputados que não valem nada. O voto deles não vale nada. Hugo Mota não sabe nem quem trabalha no gabinete dele. Se soubesse, não teria funcionário fantasma. O Davi Alcolumbre não representa o Congresso Nacional. Davi Alcolumbre é qualquer nota. Do contrário, nesta hora, já estaria à frente de uma câmera, já que gosta tanto de aparecer, não do lado do Geraldo Alckmin, mas estaria do lado do Congresso Nacional, do lado da Câmara dos Deputados, porque ele preside o Congresso, é senador, mas, consequentemente, presidente do Legislativo, a caixa de ressonância da sociedade. Vá falar em nome do eleitor, vá dizer ao ministro Alexandre de Moraes que ele não pode passar por cima do Legislativo, porque o artigo 2º da Constituição é muito claro sobre separação de poderes. Os poderes são independentes. Não seja frouxo, defenda o Legislativo, não permita que o Legislativo seja fechado, usurpado, porque amanhã não tem mais democracia constitucional nesse país. Já cruzaram a linha, já foram longe demais. Vão esperar mais o quê?